deles. Também uma notícia que até agora as pessoas estão naquela expectativa de perceber exatamente o que é que acontece. Mas a que mais me chocou foi mesmo a morte do Sebem. Depois de perceber que era tudo mentira. Quando dizem que algum artista se calhar morreu só pelo facto de estar doente ou ter desaparecido, por exemplo, né? São daquelas situações que chocam. Nós já ouvimos do Sebem, já ouvimos do Pedro Nzagi, já ouvimos foram várias figuras, né, que eu acabo por ter ligação e que às vezes, né, as famílias é que acabam por sentir, nem propriamente o artista. E vamos continuar aqui o nosso programa, depois de assistirmos a peça do colega Belarmino. Doutora Catila. A gente viaja, tem que lembrar do nome. As figuras públicas, naturalmente, são as que mais caem nas notícias falsas, não é? São as mais afetadas porque também têm maior exposição. Figuras públicas e políticos. Mas é importante aqui frisar o seguinte, as notícias falsas têm sempre como objetivo tirar alguma vantagem. Ninguém põe a circular uma notícia falsa a troco de nada. Portanto, a vantagem pode ser financeira, mas também pode não ser. Pode ser mesmo só para simplesmente destruir a imagem da outra pessoa. E, portanto, na identificação da notícia falsa, temos que ter sempre presente o elemento dolo, a intenção de causar um dano no sentido de obter uma vantagem. Ismael, nós já temos aqui, em relação aos partidos políticos, fake news? Já se notou alguma vez? Sim, tem havido já algumas coisas. Sim. Informação, inclusive coisas graves. Há pouco tempo um documento, que seria um documento ainda base negocial de partidos políticos, apareceu no Facebook, né? Apareceu anonimamente. Mas era um documento falso? Não, o documento não era falso, era a manobra que foi levar o documento e depois as notícias que derivaram daí. Exatamente. Não é? Aí essas notícias que derivaram desse documento já eram falsas. Aliás, nós temos visto ao longo de algum tempo também nas nossas notícias, recebemos documentos muito sérios que não sabemos se são verdadeiros ou não, sim, naquilo que está a dizer. Há campanhas que quem acompanha a vida política, por exemplo, percebe que em determinada altura começam campanhas contra determinadas pessoas. Às vezes, imaginamos, são três, quatro amigos, de repente começa a ideia de que um deles ou esses amigos vão evoluir qualquer coisa, e de repente começam a sair nos jornais, começam a sair no WhatsApp informações sobre esse. Aconteceu segunda-feira, o Presidente da República recebeu os jovens do IAJ, do Instituto Nacional da Juventude, e surgiu um documento logo a dizer que um daqueles membros tinha problemas de comportamentos menos dignos e etc, E era um documento que parecia ser oficial. Porque não, mas usam mesmo do Ministério do Interior, já vimos de coisas. Mas há aqui, há uma parte também que eu acho que o motivo nem é dolo, nem é financeiro, nem é nada, é divertimento. É como há pessoas que são assim. Pode ser um passatempo. Há pirómanos. Eu não acredito nisso, Carlos. Não, mas há pirómanos. Não, tens o caso dos incêndios. Há pessoas que deitam fogo, não é para tirarem proveito, não, é porque gostam de ver. E há pessoas que, eu acredito... A criar um desequilíbrio, se calhar. Eles divertem-se a dizer que não faz gel. Eu não acredito nessa teoria do desenvolvimento. Eu não estou a dizer que isto seja muito frequente, não é? A questão dos likes, a questão da visibilidade, dá um pouquinho da questão do divertimento. Eu acho que há um problema maior que nós temos, não é? Que fomos desenvolvendo, que é um problema sobretudo nós, nosso país, nós temos imensa dificuldade de conviver com o sucesso dos outros. Exatamente. E então o Carlos está a aparecer muito tempo na televisão, o Carlos está a dar muitas entrevistas. Tem que ser este uma coisa tipo já vai ver. É um alvo a bater. Ou seja, não é maldade, não é? Não é uma coisa de divertimento, não. Ele põe notícias falsas para baixar a bolinha, para dizer, esse tipo anda aí agora armado, aparece em tudo que é televisão e inventa-se uma... Ou seja, não é nada uma coisa divertimento, não, há intenção, as pessoas... Tanto é que muitas vezes, se nós dissermos às pessoas, olha,
isto que você está a dizer sobre o Carlos, ou que você está a reencaminhar sobre o Carlos, não corresponde à verdade. As pessoas chateiam. Dizem, não, é verdade, sim. Sim, eu admito, mas admito também que haja esse essa tipo parte. de notícias, Carlos, pode prejudicar um político, um cidadão comum, uma família. Sim, nós já vimos, famílias, nós já vimos que nas últimas campanhas de eleições, olha, no Brexit houve, na Inglaterra, no Reino Unido, quando foi sobre o referendo. Vamos só fazer uma pausa aqui no raciocínio. Nós temos um telespectador, Adriano Garcia, boa tarde. Caiu a chamada. O Adriano se calhar vai continuar a ligar. Sim, Carlos, por favor. Eu agora o Adriano perdi. Não, estamos a falar da questão dos políticos, normalmente. Dos políticos. É, as campanhas, quer dizer, claramente no caso do Brexit, claramente no caso do Brasil, no caso dos Estados Unidos. A União Europeia agora está preocupada, está criando mecanismos quer dizer, enfim, não sei, eu não tenho nenhuma, não sei se estou a fazer alguma fake news, não é? Mas a Rússia é tida como uma das origens destas fake news. Já tivemos algum caso, alguma situação, algum momento em relação ao que está a referir? Eu acho que nas campanhas eleitorais. Houve um pouquinho Eu acho que nas campanhas eleitorais houve, e sobretudo contra os partidos da oposição. Exato. Eu acho que aqueles não têm. Houve claramente. Aliás, os políticos, durante as campanhas eleitorais, são os mais visados por notícias falsas. Nós tivemos há uma semana internacionalmente o eleitorado do Presidente de Espanha. Sim, no último domingo. Eu não acompanhei bem. Falou-se um pouco da fake news também, em relação ao eleitorado do. Mas a Espanha é muito longe para nós. Mas mesmo aqui localmente tem acontecido bastante, quer por parte da oposição, quer se calhar até do próprio governo em si, na questão de contrapor determinadas informações ou de colocar que determinadas coisas estão de forma mais correta. Deixe-me só falar aqui do Namibe. António Saluma, boa tarde. Boa tarde. Diga, António, qual é a sua questão? As nossas chamadas estão a cair. Vamos continuar, Sr. Chelsea. Ia dizer, por exemplo, há exemplos que podemos dar de uma taxa, vá lá de desemprego que pode ser 40%, mas diz-se, por exemplo, que é 20% ou 10%. Há uma intenção, por exemplo, do Estado ou de quem interessa isso, de passar uma imagem de que o problema não é assim tão grave, é menor. Ou do partido da oposição, por exemplo, dizer não, o problema é maior ainda do que o Estado está a apresentar, são de 60% de desemprego. Então, o fake news é constante na sociedade, principalmente na política e no mundo do cor-de-rosa, né, nos famosos. E é difícil de combater porque mesmo os próprios meios que fazem isso estão a usar isso como uma forma de ganhar dinheiro. Claro. E o Facebook fez isso com o Brasil. Ou seja, nós andamos todos à ronda. Eles disseram, ok, vamos combater o Facebook, a taxa para nós protegermos isso é X, passa uma fatura e eles ficam meio que polícias do que está a acontecer, o que não está a acontecer. E também comercial, não é? As marcas, por exemplo, apareceram nos últimos tempos coisas sobre as águas, sobre os produtos, sobre esse tipo de as águas é uma boa maneira de começarem com as fake news. O problema pode ser menor, mas uma marca determinada pode querer ampliar esse problema como sendo maior do que é para poder vender muito mais águas minerais, por exemplo. Exatamente. E isso é uma coisa fácil de disseminar, porque todos nós queremos avisar as nossas famílias, os nossos amigos que aquela... Temos um exemplo aqui no nosso mercado. Nós tínhamos uma marca de cerveja que há 15 anos mais ou menos era líder e de repente, por causa de um boato e da circulação de informação, desapareceu simplesmente do mercado. Desapareceu do mercado. Portanto, são problemas que podem realmente acontecer. Agora, o que é importante é o nosso governo ter uma posição sensata na formulação da política desse problema. Não é? E antes de tentar esboçar uma política, uma lei sobre isso, devia promover uma ampla discussão sobre isso. Porque realmente, do mesmo modo que nós somos a favor da regularização, enfim, da disciplina disso, também não podemos permitir que agora se use outra vez
o pretexto da disciplina para fechar mas e daqui para... a 5 anos essa ferramenta vai ser útil. Eu acho que é sempre muito difícil de combater. Porque eles são... o Estado em si, não digo o Estado, mas os partidos políticos, a cada 5 anos, interessa usar essa ferramenta, e falaste bem no início da nossa conversa, que é uma estratégia agora de comunicação. Sim. Então, Não, mas as pessoas podem ser responsabilizadas, não é? Podem ser responsabilizadas. Mas vai-se usar novamente. E as pessoas têm que ter o direito, se virem os seus nomes, se virem os seus direitos envolvidos, têm que ter o direito, têm que ter condições legais para apresentar queixa, para se defenderem. Não é? Agora, é preciso também não fazer disso, não ser mais papistas do que o Papa. cargo da autarquia, ou de presidente, ou de deputado, essa fake news vale. Esse é o problema. Mas imagina um político, um partido político que é apanhado numa situação dessas, de produção, de contratação de pessoas, que foi o que aconteceu no Brasil e acho que também que aconteceu nos Estados Unidos e mesmo no Reino Unido. Contratação de pessoas para a produção de notícias falsas, se é descoberto também a sua imagem, a sua credibilidade é posta em causa e acredito que ele perante os eleitores também não tem interesse mas em Bolsonaro aparecer. diz que já é presidente. Aliás, há um fenómeno novo, e também a palavra é em inglês, que são os trolls. Que são pessoas que são... E aí nem há anonimato, muitas vezes. Há pessoas que são contratadas de propósito para escrever contra determinadas pessoas, ou aparece uma pessoa e está sempre a criticar o que foi feito. Isto... Sim. Eu já não sei se isto se é necessariamente fake news, isso já é manipulação. É manipulação de informação. Vamos só fazer muitas vezes baseados em factos reais conseguem... Uma paragenzinha que eu vou ali fazer mais um extra com o Paulo Matheus. Olá, viva! Estamos de volta ao Janela Aberta com notícias falsas. Vamos continuar aqui desse lado, mas o nosso jornalista económico, o Carlos Rosado de Carvalho, por motivos de profissão, tem que fugir aqui do nosso programa. Precisamente. Muito obrigado. Obrigada a nós, Carlos, pela presença. Contamos consigo mais vezes aqui no Janela Aberta e nos programas da Televisão Pública de Angola. Sem falsas notícias. Tem alguma mensagem rápida para deixar em relação às fake news? Não, é que nós somos os principais divulgadores das fake news e, portanto, quando estamos nas redes sociais temos que ter muito cuidado com aquilo que nós reencaminhamos e mandamos, que é para não contribuir para as fake news. As fake news vivem disso. Obrigada, Carlos. Obrigada pela presença. Sarchel, eu vou pedir para sentares aqui ao lado. Vamos fazer aqui uma conversa mais próxima. A 4. Está todo mundo com pressa, mas a informação é isso, né? A gente trabalha, notícia e tudo mais. Nós há bocadinho, antes de fazermos o intervalo, estávamos a falar de fake news em relação a pessoas também, a políticos e a famílias. Como é que nós podemos proteger, na sua área, Catila, as famílias, as pessoas, os profissionais, em relação a todo este enredo de fake news? Assim, a proteção é muito difícil, porque hoje em dia toda a gente tem acesso a um telemóvel. As crianças, muitas de 8, 7 anos, já têm um telemóvel, já entram nas redes sociais, acompanham informação. Eu acho que o trabalho tem que ser feito a nível da educação, da consciencialização. E qual é a participação dos pais? E da responsabilização. Os pais têm que acompanhar mais o tipo de conteúdos que os filhos pesquisam na internet. Portanto, o pai não pode, ou o pai ou a mãe não pode limitar-se a dar um telemóvel ao filho e estar completamente alheio dos conteúdos que o filho pesquisa. Tem que conversar, tem que acompanhar, procurar estar por perto, porque depois perde-se o controle e depois temos aquelas situações dos jogos, não é? Daqueles jogos que levaram algumas crianças a cometerem suicídios, mas porque os pais depois ficam admirados como é que se chegou a essa situação. Mas é preciso os pais darem mais atenção. É preciso os pais darem mais atenção e é preciso haver responsabilização. Eu acredito, e por isso é que eu no início disse que é possível diminuir a quantidade de notícias falsas em circulação, mas a partir do momento em que as pessoas começarem a ser responsabilizadas.
porque enquanto nós não tivermos responsabilização, as pessoas vão achar que podem livremente criar danos, violar os direitos das outras pessoas, o direito ao bom nome, o direito à imagem, à reputação, causar um conjunto de danos que muitas das vezes há pessoas que se chegam a suicidar por causa do impacto das fake news na sua própria vida, não é? E então acho que a responsabilização é importante para se controlar. Sim, Sérgio, acha que lidando com o Platina Line, jovens, o seu cotidiano, acha que a nossa juventude está preparada para um processo de responsabilização? Acho que não. E penso que é notório quando elas mesmas não conseguem identificar que estão diante de uma notícia falsa, porque elas não conseguem fazer o filtro. Muitas das vezes, daquilo que eu tenho visto, olham para o título e já tecem comentários do assunto que nem sequer tiveram contato, ou seja, nem sequer clicaram no link para poder saber o que está lá escrito e poder ter uma análise ou ter uma opinião, e já analisam com base no título. Então mostra claramente como é que a nossa juventude está. E não só, mesmo até pessoas com maior idade têm também essa dificuldade de fazer a distinção do que é falso, o que é verdadeiro, e de cruzar essas fontes. Tendo a revista online que o Sérgio tem, qual é a sua sensibilidade em relação a um dia de 24 horas? Quanto tempo é que o jovem utiliza as redes sociais? Consegue ter essa percepção mais ou menos pelas notícias que põe na sua plataforma? Eu diria até 24 horas, mas digamos assim, numa média é de 20 a 18 horas que passam ao telefone, na internet, para poderem consumir de variados conteúdos, desde notícias, vídeos, música, enfim, os jovens estão muito na internet. Mas o problema em si não está só nos jovens, está claro, em todos os usuários da internet que disseminam e fazem, exatamente, principalmente no WhatsApp. O WhatsApp então é o maior celeiro agora de tudo encaminhar. Recebe uma coisa, já reencaminhou e aí faz até nem lê, só chegou já. Ele primeiro encaminha tudo, depois é que começa a ler tudo aquilo que ele partilhou, então é complicado. E quando as pessoas começarem a perceber realmente é possível decriminalizar essas pessoas, serem responsabilizadas, vai haver um pouquinho de receio e um pouquinho menos de propagação daquilo que são esses conteúdos, porque as fake news sem interesse, sem ter leitores que vão ler aquilo, não tem como continuar a crescer, mas é algo que é muito difícil. Ou seja, existem as fake news e é necessário um público também para se fazer toda uma conjuntura de alimentar o trabalho, não é? Que se alimenta, mas a natureza humana por si só também gosta daquelas coisas especulativas, porque a notícia do fake news é normalmente de especulação, daquele impacto, é sempre o fulano partiu a perna, o fulano foi preso, o fulano casou, o fulano está com a pessoa menos improvável para casar ou a namorar, e isso cogita sempre o interesse das pessoas, então é algo difícil, é mais uma base. O que pode se combater aí é que as pessoas vão ter contato com as fake news, mas vão conseguir perceber que, ok, li isso, mas não vou partilhar porque isso é falso. Exatamente. E fica aí parado. E fazendo isso, impede de que a Catila veja ou o Ismael veja, porque nem sempre o Ismael tem tempo de entrar no Facebook, nem a Catila tem. Então, quando não uma partilha, a probabilidade dela conseguir ter de parar no seu mural é mínima. E aí consegue-se combater um pouquinho aquilo que é os estragos de uma fake news. Ismael? Eu também acho que é um tripé que tem que funcionar. Portanto, tiver primeiro a educação. Sim. Educar as pessoas, para as pessoas saberem que, na verdade, todo esse sistema sustenta-se das pessoas inocentes que reencaminham e que disseminam. E, portanto, o processo de educação é preciso deixar que estas pessoas se façam de inocentes. O papel das escolas, das universidades em relação a essa questão das fake news? Sim, pode entrar nesse pacote da educação. Educando as pessoas, dizendo, olha, quem dissemina é tão criminoso como quem divulga aquela primeira mão. Sim. E em muitos casos
é mais criminoso quem dissemina, porque há pessoas cuja vida é só disseminar isso. Recebem daqui e multiplicam, encarregam-se de multiplicar. E, portanto, muitas dessas pessoas, enquanto nós não tivermos a educação, vão escudar-se na ideia de que não tinham, não sabiam. É preciso então acabar isso. É preciso que deixemos de olhar para essas pessoas como inocentes, temos que lhes dar educação, temos que dizer, meu senhor, você tem que ter informação de que ao fazer isso está a cometer um crime. E isso é a televisão, são as universidades. Esse é um primeiro tripé. O segundo tripé tem a ver com a responsabilização de quem faz isso. Claro. Não é? A lei. Ou seja, eu, família, eu, filho, eu, irmão, eu sei lá o quê, que ao ver o meu nome manchado por isso, tenho que saber que posso recorrer à lei, posso recorrer aos serviços criminais e posso tentar responsabilizar alguém. E alguém é quem? O original, mas também é quem dissemina. Se nós tivermos, como o educado dizia o Stachel, se nós tivermos a fazer isso, até com a máxima de que mais liberdade, mais responsabilização, vamos levar as pessoas a terem juízo. Porque muitas pessoas fazem e não têm juízo, não é? Não têm juízo. Há mais velhos, eu uso essa ideia dos jovens, há mais velhos que se dedicam a isso, não é? E que agora nós temos até casos de pessoas que não só enviam, como telefonam. Para fundamentar o assunto. Ou seja, essas pessoas têm que começar a ser responsabilizadas. Isabel, dá a sensação que há menos trabalho, há menos coisas para as pessoas fazerem quando se dedicam a essa prática do telefonema. Ou seja, nós temos um dia e quase todos nós trabalhamos, não é? Sim. Em princípio. E quando as pessoas têm um espaço para, de facto, alimentarem este tipo de notícias que são fake news... Eu estou muito tempo na internet, mas trabalho, olha que trabalho. Pronto, as pessoas até dizem que trabalho muito, não é? Portanto, essa ideia não tem nada a ver. Não? É preciso as pessoas gerirem o seu tempo, não é? Eu não deixo de trabalhar para ver Facebook, mas defini como estratégia de comunicação minha, pessoal, como estratégia de comunicação, não depender da televisão, não depender... Eu não venho aqui a esse programa há muito tempo e, no entanto, toda a gente sabe o que eu penso, porque eu defini isso como estratégia. Não preciso depender, nunca fui ao Platina, nunca fui... Não, mas continuo... nos Globos de Ouro. Mas continuo a veicular. Portanto, eu preciso, sim, eu preciso dos órgãos, da rede, das redes sociais para ver como estratégia. Portanto, isso não tem nenhuma relação com não trabalhar. Tem a ver com aquilo que as pessoas fazem. Mas eu estava a falar do outro tripé. Portanto, o primeiro é a educação. Sim. O segundo é responsabilização por via das leis. E o terceiro tripé, que me parece também muito importante, tem a ver com a educação que as pessoas têm que receber em casa. Muitos dos nossos problemas decorrem dessa ansiedade que nós temos estado aqui a falar, da necessidade das pessoas perseguirem as notícias fáceis. As pessoas querem saber, ainda há bocado ali uma senhora queixava-se das pessoas quererem saber se ela casou, se não casou com o Beltrano. Exatamente. O que é que as pessoas têm a ver com isso? Por que eu tenho que expor a minha vida? Por que é que as pessoas têm a ver com a minha vida? Com quem eu caso, se caso com homens ou com mulheres? Isto não tem nada a ver. E nós temos que deixar primeiro, e aqui é uma crítica ao Serchel e outros, de deixar de expor a vida das pessoas. Para quem é anónimo. A começar dos músicos que vão lá mostrar qual é a casa e se compraram os lençóis em Paris ou não sei. Porque depois isso abre a porta para falarem das suas próprias vidas. Aí eu queria entrar. Normalmente isso acontece quando você abre a porta para isso acontecer. Porque você pode ser famoso e dizer, ok, não vou ter, tive agora recentemente um filho e não postar o meu filho. Claro. Mas se você passa a postar o filho, estás a dar asas e permitir alguém amanhã que a imprensa em si também cor-de-rosa, que normalmente não olha, o filho é bonito, okay, o filho é não sei. Que agora fala do seu filho, porque você permitiu isso. E no caso do relacionamento que passou aí, este casal permitiu que fossem falados, porque
Para terminar, falou-se na imprensa, para começar, falou-se na imprensa. Sim, não, aí não há. Mas isso é um problema, muitas vezes, é um problema de berço, não é? Das pessoas serem educadas a manter em privado o que é privado. E eu acho que uma das coisas que nós temos na nossa cidade é que estamos a perder o limite do que é privado. Há coisas que são privadas, têm a ver com a minha vida, não são expostas na televisão. E, infelizmente... Mas há pessoas, Ismael, que querem ser faladas e que querem ser notícias, mesmo sem serem figuras expostas, mesmo sem serem figuras públicas. Sim. Há estas pessoas, como mas é que nós se faz estamos a nesses partir casos? do princípio, e infelizmente nós temos programas que levam para isso, que para ser falados têm que ser nesses termos, têm que inventar casamento. Até já houve uma cantora, ou não sei se é cantora ou quase isso, mas que parece que terá inventado um rapto, não é? Quer dizer, há coisas que nós estamos a passar dos limites. Não é? Há jovens que morre um músico, os miúdos vão a um cemitério, não para honrar o nome do falecido ou para apresentar os pesos, mas para se mostrarem às câmaras. E curiosamente funciona, porque as câmaras, em vez de reprimir isso, tivemos uma semana inteira a falar sobre isso. Temos o respeito à família, não é? Sim, claro, mas ao invés de nós reprimirmos isso, tivemos uma semana inteira a falar sobre isso e a mostrar os miúdos. Ou seja, há algumas coisas aqui que nós temos que começar a trabalhar, não é? E no sentido de refriar um bocado isso. Há coisas que têm que ser privadas. Há coisas que, por mais que as pessoas façam, não é? Não pode passar na televisão. O indivíduo agora resolve tirar a roupa. Não, se amanhã o Ismael tirar a roupa, as pessoas vão passar na televisão. Ou seja, claro, nós temos daqui a todo dias temos trabalho, não sei quantas pessoas. Temos todo um trabalho grande, um trabalho enorme para fazer em prol de toda a sociedade, em termos de fake news e muito mais, não é? Com certeza. Trabalho de moralização. Nós estamos mesmo a chegar ao fim. Mas há umas fake news que dá vantagem, atenção. Há vantagem das fake news. Há alguns, por exemplo, há um caso recente que todo mundo conhece. Mesmo a terminar. Já é para terminar. A Rihanna, por exemplo. O processo de dizer que namorava com o Jay-Z, que é o marido da Beyoncé, partiu da própria staff do Jay-Z, ou seja, e é o melhor amigo dele, o Tai Tai, que disse, olha, vamos agora inventar... Vendeu a notícia, não é? Sim, vamos agora inventar que a Rihanna namora com o Jay-Z, e daí a carreira dela deslanchou de vez. Foi uma vantagem. Nós estamos a chegar ao fim. Eu vou agradecer a vossa presença. Obrigada. Muito obrigada. Em Sou nome de tu toda a equipa. para me trazer a Janela Aberta. Nunca mais falamos de Janela Aberta. Obrigada, mas estamos há um tempo que não vem e vai continuar a vir a Janela Aberta e a outros programas também, Ismael. Nós gostamos de tê-lo aqui. Aliás, a todos vocês. Chegamos ao fim, vamos para o Exifactos e amanhã, sexta-feira, que é um dia bem animado, vamos ter Rebita. A todos vocês que estiveram connosco ao longo desta tarde no Janela Aberta, desejo em nome de toda a equipa um abraço muito grande, uma continuação de um ótimo dia e até amanhã.